Há mais de 100 milhões de anos, era completamente diferente. A Terra vibrava sob o peso de criaturas colossais, de florestas que se estendiam até onde a vista alcançava, e oceanos que escondiam predadores indescritíveis. Era o período Cretáceo, a era de ouro dos dinossauros, um tempo em que a vida florescia com uma força selvagem, moldando o planeta sob as leis mais puras da natureza: nascer, lutar, sobreviver. Foi nesse intervalo de cerca de 80 milhões de anos que os dinossauros alcançaram sua máxima glória. Espécies novas surgiam em um ritmo acelerado. O clima, quente e úmido, fazia as florestas tropicais se espalharem por regiões vastas. Pântanos, rios e desertos serviam de palco para a luta constante entre predadores e presas. O mundo era um campo de batalha natural, onde cada passo dado significava vida ou morte. Imagine um horizonte tomado por um gigante que parecia desafiar as próprias leis da biologia. O Argentinosaurus, um verdadeiro titã da Terra. Seu corpo media o equivalente a um prédio de 7 andares e pesava mais de 100 toneladas. Quando caminhava, o chão tremia. Suas pegadas, profundas como crateras, ficavam gravadas na lama por eras. Era lento, mas imbatível. Nenhum predador ousava enfrentá-lo diretamente. Ele era a montanha viva do Cretáceo. Ao mesmo tempo, criaturas blindadas como o anquilossauro percorriam as planícies. Com o corpo coberto por placas ósseas e uma cauda terminando em uma poderosa massa, esse dinossauro era praticamente um tanque natural. Sua armadura refletia o sol, e cada golpe de cauda podia esmagar o crânio de um predador. Era uma fortaleza viva, um testemunho de como a evolução podia criar verdadeiras máquinas de defesa. O planeta, no entanto, nunca foi estático. Durante o Cretáceo, os continentes começaram a se mover lentamente, separados pela força invisível das placas tectônicas. O imenso supercontinente Pangeia, que um dia uniu todas as terras do planeta, começou a se fragmentar. Nasciam novos oceanos, cadeias de montanhas e climas radicalmente distintos. O mundo se dividia, e com ele, a vida também. Espécies que antes compartilhavam os mesmos territórios passaram a evoluir isoladas, criando formas únicas em cada continente. Enquanto isso, as florestas ganhavam uma revolução silenciosa. Surgiam as primeiras plantas com flores, um avanço biológico que mudaria tudo. Elas trouxeram cores, aromas e novos alimentos, atraindo insetos polinizadores e herbívoros curiosos. Essa nova relação entre plantas e animais redefiniu o equilíbrio da natureza, expandindo as cadeias alimentares e dando origem a ecossistemas mais complexos. Mas onde havia vida, havia também a morte. E no topo dessa cadeia, reinava o Tiranossauro Rex, o rei dos predadores. Com 40 pés de comprimento e mais de 7 toneladas, ele era o símbolo da fúria evolutiva. Suas mandíbulas, capazes de esmagar ossos com mais de 12.000 libras de força, eram o pesadelo de qualquer criatura. Seu olhar era fixo, frio, e cada passo que dava anunciava o fim de uma vida. Era o ápice da predação, o verdadeiro tirano do Cretáceo. E mesmo assim, nem todos se curvavam diante dele. O Triceratops, com seu crânio imenso e 3 chifres ameaçadores, era um adversário à altura. Coberto por uma couraça natural, pesando mais de 10 toneladas, ele era uma muralha ambulante. Fósseis revelam marcas de combate entre as duas espécies. Mordidas profundas, chifres quebrados, fraturas cicatrizadas. Um lembrete de que a natureza, naquela época, não conhecia piedade. Enquanto isso, no continente asiático, outro monstro surgia. O Tarbossauro, um parente direto do T-Rex. Sua presença dominava as planícies da Mongólia. Forte, rápido e impiedoso, caçava grandes herbívoros como o Hadrossauro. Mas nem sempre o tamanho era o segredo da sobrevivência. O pequeno e ágil Velociraptor provava isso. Com apenas 2 metros de comprimento, era um caçador implacável. Armado com garras em forma de foice e uma inteligência notável, atacava em grupo, coordenando movimentos com precisão letal. Em uma descoberta impressionante, paleontólogos encontraram fósseis de um Velociraptor e um Protoceratopo travados em combate. Um momento congelado no tempo.
o raptor com sua garra presa no pescoço do oponente e o herbívoro com a mandíbula cravada no braço do inimigo. Uma luta entre a presa e o predador eternizada pela areia do deserto, preservada por mais de 60 milhões de anos. Na África, a natureza parecia ter decidido criar monstros ainda mais colossais. O Spinosaurus, talvez o maior predador carnívoro da história, deslizava entre os manguezais e rios com um corpo de mais de 15 metros. Suas mandíbulas longas e finas, cheias de dentes pontiagudos, eram perfeitas para capturar peixes gigantes. Ele nadava como um crocodilo, com as garras voltadas para a frente e uma enorme vela óssea nas costas que talvez servisse para regular a temperatura ou intimidar rivais. E quando o Spinosaurus não estava caçando, o Carcharodontosauro tomava seu lugar no topo da cadeia alimentar. Com dentes serrilhados que lembravam os de um tubarão branco, ele atacava presas grandes, deixando rastros de destruição. Era rápido, feroz e extremamente adaptado ao calor africano. Em seu território, ninguém dormia em paz. Na América do Sul, o Giganotossauro emergia como outro predador supremo. Ainda maior que o T-Rex, podia medir mais de 13 metros e pesar 11 toneladas. Seus fósseis, encontrados na Argentina, sugerem que caçava em bandos, uma estratégia rara entre dinossauros carnívoros. Seu rival direto, o Mapussauro, compartilhava os mesmos hábitos, e as disputas por território eram inevitáveis. Essas criaturas transformaram a América do Sul em um verdadeiro império de monstros. Mas nenhum deles chegava perto da grandiosidade do Argentinosaurus, o maior animal terrestre já conhecido. Seu corpo imenso, sustentado por patas grossas como colunas, movia-se lentamente pelas planícies cobertas de coníferas. Alimentava-se das copas mais altas das árvores, inalando o ar quente das tardes tropicais. Sua simples presença era suficiente para silenciar o ambiente. Onde ele passava, os menores se afastavam. Enquanto isso, na longínqua Austrália, a vida seguia um rumo diferente. O continente, que começava a se desprender de Gondwana, abrigava dinossauros adaptados a um clima extremo, com longos períodos de escuridão durante o inverno. O Mutaburrasauro, um herbívoro de grande porte, pastava em planícies alagadas. Já o pequeno Lelanossauro, com menos de 1,5 metros, possuía olhos grandes e visão noturna apurada, uma resposta direta aos longos meses sem luz solar. Seu corpo, coberto por penugens, o ajudava a reter calor durante o frio polar. Enquanto os gigantes dominavam a terra, os céus pertenciam aos pterossauros e as águas aos mosassauros, répteis marinhos com mandíbulas cheias de dentes e corpos que lembravam as serpentes dos mitos antigos. A vida prosperava em todos os ambientes possíveis. Era o auge da diversidade biológica. O planeta inteiro pulsava com energia, mas esse império colossal de vida estava prestes a cair. Algo inimaginável se aproximava do céu. Um corpo celeste, uma rocha do tamanho de uma cidade, viajava pelo espaço em direção à Terra a uma velocidade impossível. Quando o asteroide atingiu o planeta, o impacto liberou uma energia tão devastadora que fez o chão tremer até os confins da crosta terrestre. Montanhas se desfizeram, oceanos fervilharam. O céu pegou fogo. A onda de choque foi apenas o começo. A poeira e a fuligem lançadas à atmosfera formaram uma cortina escura, que bloqueou o sol por meses. As plantas morreram. Os herbívoros sucumbiram à fome. E os grandes predadores, sem presas para caçar, desapareceram logo depois. O que havia sido o mundo dos dinossauros transformou-se em um deserto gelado e silencioso. Mas a vida, ela nunca desiste. Mesmo diante do caos, pequenas espécies de mamíferos resistiram, escondidas em buracos e cavernas, alimentando-se do que restava. Foram elas que herdaram a Terra. Com o passar dos milênios, essas criaturas evoluíram, multiplicaram-se e deram origem a novas formas de vida. E assim, de um planeta devastado, nasceu o futuro. Os dinossauros desapareceram, mas seu legado permanece em cada fóssil, em cada ave que cruza o céu e no mistério profundo da evolução. O Cretáceo foi o auge e o fim de uma era, uma lembrança de que nada dura para sempre e que até os reis da terra podem cair. Mas também é a prova de que a vida sempre encontra um caminho para recomeçar.
E quando olhamos para o céu, talvez os ecos distantes daqueles rugidos ainda ressoem, misturados ao som do vento e do tempo, lembrando-nos de que, muito antes de nós, este planeta já foi o lar de verdadeiros deuses de carne e osso.